Bem, meus queridos, no PowerPoint aula de hoje, nós vamos falar sobre a teoria do conhecimento. E aqui nós vamos nos prender ao período que vai da Antiguidade Clássica à Idade Média. E aqui eu apresento para vocês essa ideia sobre o conhecimento intelectual e sobre o conhecimento sensível. Essa relação que existe entre uma opinião e a razão. Essa razão sendo toda uma apropriação de conhecimento intelectual gerado por uma observação, por um viés científico, e sobre opinião que esbarra no conhecimento sensível, que vai de como você observa o mundo. Então aqui é interessante começar a perceber isso, como que a forma de apresentação de ideias, ela pode vir de um campo intelectual, através da razão, ou de um campo sensível, através da opinião. E isso é algo importante para a gente começar a fazer uma crítica sobre um conhecimento que vai se tornar mais sólido e não algo vinculado a um achismo. Aqui destacamos uma forma de pensamento de Heráclito, que afirmava que a multiplicidade, o movimento e a contradição estavam presentes em todas as coisas. Isso fundamenta muito o seu pensamento nessa questão do dever, falando sobre a transição das coisas. As coisas não estão presas em algo uno, mas sim no seu movimento. E saber entender esse movimento é, de certa forma, racionalizar a sua ação. A teoria dessa forma de conhecimento aplicada por Heráclito fez parte sobre a ótica da teoria da Antiguidade Clássica. E Heráclito é um dos pensadores que forma uma linha de pensamento que vai ser debatida posteriormente como filósofos como Sócrates e Platão. E por isso que nesse caso entender esse movimento e a forma desse movimento se tornando algo múltiplo é importante para entender um pensamento que tem o seu princípio vinculado neste movimento. E aqui eu apresento para vocês outra teoria do conhecimento, que é o relativismo. E como descrito, um dos usos da palavra relativismo em filosofia refere-se à compreensão da verdade, não como algo universalmente válido, mas como algo relativo, isso é, que modifica no tempo e no espaço, segundo a variedade das relações humanas e dos contextos socioculturais em que elas se estabelecem. E o que significa isso? Que o pensamento, muitas vezes, ele é originário de determinados grupos. E que esses pensamentos eles podem não fazer mais sentido com o passar do tempo, ou não fazer sentido para outros grupos. Então o pensamento também ele se funda em determinados grupos em determinadas épocas, e não como verdade absoluta. Porque que nós estamos falando do quê? De uma alteração que acontece como? No tempo, ou em espaços distintos. Mais uma vez tentando reforçar essa ideia de Heráclito de falar de algo que se modifica. Se modifica como? Pelo tempo ou pelo espaço. E aqui eu apresento duas frases de Platão para mostrar como ideias e sentidos constroem o conhecimento. Aqui eu já quero destacar que Platão ele sempre vai buscar sobre a ótica da razão. Ele vai tentar diminuir ao máximo essa interpretação do mundo sensível. Vamos lendo as frases e eu vou reforçar o que eu disse anteriormente. Na primeira frase nós temos: não são os olhos que veem, mas sim o que nós vemos através dos olhos. Simplesmente olhar para um objeto, muitas vezes, nós utilizamos da nossa percepção para enxergar aquele objeto. E ao usar nossa percepção, muitas vezes estamos usando de uma forma sensível. Vou tentar trazer um exemplo para vocês. Vamos imaginar que nós nos apaixonamos por alguém. Ao olhar para essa pessoa,
nós vamos olhar ela com uma completa admiração, um completo zelo que muitas vezes ele está sendo em excesso. Então isso significa que, se nós não soubermos perceber que nossas emoções, que nossos sentidos estão atrapalhando a nossa razão, nós podemos perceber algo diferente da realidade. Então aquele que condiciona a sua forma de ver o mundo através da razão, ela vai ter uma percepção mais coerente ao observar si e observar o mundo. Na segunda frase nós temos: devemos procurar para nossos males uma causa que não seja Deus. Qual que é o significado disso? Nós temos as interpretações religiosas muitas vezes vista como algo extremamente racional. Mas esse sentido do divino, ele é uma forma de muito mais do sentir, do eu. A resposta divina, ela não vem com uma característica racional. Então nós devemos procurar no nosso meio, através de uma ciência, através de uma racionalização, o que nós queremos. Não é porque eu sofro de uma doença que uma entidade cósmica ou divina quis me prejudicar por causa disso. Essa doença, ela é base do quê? Ela é base de um vírus, de uma bactéria, de um mal-estar, mas são coisas que podem ser interpretadas através da razão. E de novo, muitas vezes quando a gente apropria de um sentido divino, ou do sentido religioso, nós esquecemos da razão. E aí a gente esquece de observar esse todo. Então aqui é só para tentar mostrar para vocês que as ideias e os sentidos, eles fazem essa percepção do homem. Se você consegue racionalizar o seu objeto, você vai ver ele com uma certa clareza. E o que é ser de uma forma mais clara? É que você pode enxergar esse objeto e ter uma resposta clara. Ela não é uma resposta dada no imaginário. Ela não é uma resposta que é dada só para um indivíduo. Ela tem que fazer sentido para todos. Ela tem que ser algo como um objeto científico. Algo que você vai observar e ele não vai se tornar diferente para outras pessoas. E isso faz parte do conhecimento. E como eu disse, Platão, Sócrates, Aristóteles, eles vão tentar buscar essa ideia mais racional do homem, da sua interpretação do mundo, tendo o seu objeto, o mundo, com uma certa clareza. As respostas elas têm que ser dadas para os filósofos com a clareza. E por isso que eles vão sempre buscar formas de questionar sobre o seu objeto e tentar enxergá-lo através da razão. E aqui eu termino essa introdução a essa teoria do conhecimento com vocês. Já adiantando que isso é uma introdução, nós vamos continuar a discutir esses temas com mais uma frase de Platão, do livro Fédon. Então vamos lá a ela. O corpo de tal modo nos imunda de amores, paixões, temores, imaginação de toda sorte, enfim, uma infinidade de bagatelas, que por seu intermédio não recebemos na verdade nenhum pensamento sensato. Não. Nenhum, sequer um. O que significa isso? Mais uma vez ele tentando mostrar que nós, enquanto seres humanos, nós somos sensíveis à percepção. Essas percepções que vêm dos nossos sentidos. Paixões, temores, imaginação. Isso muitas vezes é de algo pessoal, é algo íntimo e principalmente como nós percebemos o mundo. Os nossos medos são como nós nos apropriamos do mundo. Mas imagina que muitas vezes o medo é algo extremamente racional. Você ter medo do escuro, da chuva, de uma barata, muitas vezes é um medo irracional.
Então ele mostrando que esse mundo sensível, ele é nosso, ele está presente no ser humano. Então o homem, ele nunca vai se desprender desse conhecimento, de como ele sente o mundo. Mas a verdade é que essa forma sensível de absorver o mundo e observar o mundo, ela ela tem que tentar ser traduzida para uma forma mais racional. Para aí sim o homem chegar na sua plenitude, tentar chegar numa plenitude, que ele tenha um objeto claro de como esse mundo se apresenta a ele. Então, meus queridos, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado esses minutinhos.